Bom dia, quarto ano! Vocês puderam ver, né, no comecinho do nosso vídeo, que a Prof. Rô fez um cantinho especial, onde que a Prof. vai gravar alguns vídeos, tá? De algumas aulas que a Prof. Pensa que é necessário também para vocês, para explicação do conteúdo, né? E ontem, na aula de História, vocês tiveram algumas atividades que falavam sobre emigrante e imigrante, né? Então, História e Geografia, em alguns momentos, elas se encontram, tá? Elas se encontram porque a História e a Geografia também fazem parte uma da outra. Então, a Prof. vai conversar com vocês um pouquinho, reforçar o conteúdo para vocês. Qual é a diferença de emigrante e de imigrante, tá? Então, a Prof. tem aqui um meio de transporte para vocês entenderem, tá? A palavra emigrante, tá? Emigrante é quando você sai de um país para o outro país, tá? Exemplo, estou saindo do Brasil. Olha só, essa saída é emigrante. Estou saindo do Brasil e eu vou agora morar lá no Peru, certo? Quando você chegar lá no Peru, você é um imigrante. Gravaram? Entenderam? Então a Prof. vai refazer novamente essa fala da Prof, tá? Vamos voltar lá. Emigrante. Quando você sai do seu país, por exemplo, lembra o meio de transporte, ó. Estou saindo do meu Brasil, que é o meu país, a minha nação, e eu resolvi morar no Peru. Quando você chegar no Peru, você é um imigrante, beleza? E quando o deslocamento acontece dentro do nosso país, dentro da nossa nação, a gente fala que nós somos acontece uma migração. Exemplo, moro aqui no Rio Grande do Sul, tá? No estado do Rio Grande do Sul, mas eu quero ir morar para o Mato Grosso. Cheguei lá no Mato Grosso, aconteceu uma migração, de migrar, de deslocamento. Vamos refazer então de novo a nossa fala, a explicação. Emigrante é quando você sai do seu país para o outro. No caso aqui, eu saí do Brasil e eu cheguei até no Peru. Chegando aqui no Peru, você é um imigrante. E quando acontece o deslocamento de região, de cidade, de estado dentro do nosso país, se chama migração. Certo? Muito bem. Então agora a Prof. vai falar um pouquinho sobre a aula de Geografia de hoje à tarde, tá? Então nós sabemos que o nome do nosso país é Brasil. E o nosso Brasil, ele está dividido por regiões e estados. Quantas regiões nós temos? Vamos lá. Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, são quantas regiões? Vamos lá com a Prof. Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Nós temos, então, no nosso Brasil, no nosso país, 5 regiões. E nessas regiões, nós temos as UF. Vai ter uma atividade lá que vai pedir assim, qual a UF? Qual é o seu estado que faz divisa com o seu estado? Então, quando falar UF, é Unidade Federativa, é o nome do seu estado. No caso nosso, aqui de Igrejinha, Três Coroas, Porto Alegre, Gramado, Canela, né? E tem mais outros, né? Se chama, então,
a unidade nossa federativa é... Qual a nossa unidade federativa? Rio Grande do Sul. Mas dentro dessa região sul, fazem parte mais 3 estados. Olha só. Então, dentro da nossa região sul tem o Paraná, tem Santa Catarina e tem Rio Grande do Sul. Isso significa que, ó, aqui está o Rio Grande do Sul, olha aqui no nosso mapa. Essa é a nossa unidade federativa, o nosso UF, tá? O nosso estado que pertence à região sul. Mas no caso aqui, o nosso estado que faz divisa, né? O estado que faz divisa com o nosso é o estado de Santa Catarina. Faz divisa, ó, que está no ladinho. Combinado então? Certinho? Qualquer coisa, vai lá, volta o vídeo para você ouvir novamente as explicações. E dentro então do nosso país, nós temos também divisas, tá? Tem outros países que fazem parte, tá? Podemos dizer assim que são os nossos vizinhos. A gente chama assim da América Latina. Exemplo, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então esses são os países da América Latina e que são os nossos vizinhos. E vocês sabem, né? Para chegarmos em algum desses países, existe várias possibilidades, né? Tanto aéreo, que é por meio de avião, térreo, que é de carro, transporte, e também marítimo, pelo mar, né? Então, vamos recapitular um pouquinho. Nosso país, o Brasil, ele faz divisa com outros países, que se chamam limites, ó, divisa, que saindo logo do Brasil, do nosso território, tá? Nós vamos encontrar outros países também, outras nações. Lembrando também, todo o nosso litoral, faz divisa com o Oceano Atlântico. Tudo isso aqui azulzinho aqui, essa água aqui, é o nosso Oceano Atlântico. Então, esse na direita aqui da prof, esse azul aqui, o nosso litoral que começa lá embaixo, ó, no extremo, vai subindo até chegar lá em cima, é banhado pelo Oceano Atlântico. Beleza, alunos? Qualquer dúvida, então, voltem lá e olhem o vídeo. Então, o que vocês precisam gravar, tá? Emigrante é quando sai do seu país e vai morar em outro país. Mas chegando lá, se chama imigrante. E quando acontece o deslocamento dentro do Brasil, de um estado para outro, de uma cidade para outra, se chama migrante, tá? Está acontecendo uma migração, certo? Recapitulando também, o nome da nossa unidade federativa, o UF, é Rio Grande do Sul. Nome da nossa região que faz parte do nosso estado é a região Sul. E que tem 2 estados que moram juntos nessa região, que é o Paraná e Santa Catarina. Lembrando então, no Brasil existem 26 estados e um distrito federal, tá? Que é onde fica aqui no centro, ó, centro do Brasil, que é a nossa capital, Brasília. Beleza? Então são 26 estados e mais o Distrito Federal, que é Brasília, que é a capital, Brasília, a capital do Brasil. Até mais!